Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e hoje eu quero mostrar para você, falar um pouquinho só sobre essa questão que você deve ter visto bastante já. Se você está no Twitter, no Instagram, isso já passou muitas vezes no seu feed ali, que é a questão da denúncia do Ciro Gomes. Ciro Gomes é um cara engraçado pra caramba, é um canalha, mas é um cara engraçado pra caramba. Ele tira uns números da cabeça, ele inventa os negócios e tal. Mas ele fala muita coisa séria também, ele fala muita coisa que se aproveita. E a questão é essa, é se aproveitar. Tá, primeiro ponto que eu quero falar pra você, Ciro Gomes é um canalha, é um ditador, ele não é uma pessoa confiável. Se ele fosse presidente, talvez ele fosse pior que o Lula, pior do que o Lula. Ciro Gomes é um cara terrível. Então nós não confiamos no Ciro Gomes, eu não confio e você não é doido de confiar em Ciro Gomes. Porém, a gente tem que se aproveitar porque o Ciro também não é grande amigo do Lula, né? A esquerda também não confia no Ciro, por isso eles não andam tão juntos. O Ciro quer o lugar do Lula, o Ciro quer o poder, claro, né? Ele já falou que ele é fã de ditaduras. Eu me lembro de um episódio que ele estava no Roda Viva e tem aquele ping-pong que eles falam, né? Perguntando, fala uma coisa dessa assim e tal. E aí, a hora que perguntam assim, uma frase, aí ele diz: ainda há quem endurecer sem perder a ternura jamais. Que é a frase do Che Guevara, né? Então, ele é fã de ditadores, ele gosta de ditadura. É isso que ele é, um ditador. Não dá pra confiar nele, ele não é nosso amigo, tá bom? Mas a gente tem que se aproveitar quando um cara que é inimigo do nosso inimigo fala alguma coisa. Então, a direita tinha que correr atrás disso. Essa denúncia é séria. E aí, tem um vídeo dele, é mais longo, né, no Twitter correndo, mas eu trouxe só um pedaço aqui, só pra gente ouvir o que ele tem pra falar. Presta atenção, ele vai explicar aqui como tá se dando a corrupção nesse caso aí que ele falou dos precatórios. Fica a turma aí do PT que não tem o que responder, anunciando. Não, foi assim, ó. O governo, via judiciário, entregou o que era do povo, para os bancos. Por quê? Porque os bancos, informados pelo governo de que aquele calote ia ser agora pago pela coisa, compraram do povo pela metade do valor que tinha e os bancos receberam 100%. Ou seja, se o governo tinha 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, se o governo tinha, vou repetir, 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, via Advocacia Geral da União, não chamou esses credores todos para um acordo e dizer, meu irmão, me dê desconto de 50%, me dê um desconto de 30%, nós tínhamos economizado 45 bilhões de reais, dinheiro suficiente para resolver todas as obras paradas do Brasil. Não, o governo pagou 93 bilhões de reais para os bancos. Mas o governo não passou para os bancos? Vou explicar de novo. É claro que ele não passou para os bancos, ele fez uma falcatrua via Poder Judiciário. Passou o dinheiro para o Judiciário, depois que os bancos compraram pela metade do preço o que o povo tinha, tá entendendo? E depois que o povo foi lesado, o governo pagou pelo valor do nome, pelos 20 mil, no exemplo que eu dei de 10 mil, o governo pagou. Você perdeu 93 bilhões de reais, os credores perderam pelo menos a metade disso e o país, mais uma vez, está vendo o assalto generalizado aos cofres públicos que a corrupção endêmica no Brasil, pelo Lula, pelo PT, produziram. Se quiserem, vou insistir em explicar, mas acho que aqui está mais simples de entender porque qualquer pessoa. Quem resolve isso? Ministério Público. Como resolve isso? Faz um ofício simples para a Justiça Federal, para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo quem são as pessoas que chegaram com procuração em nome de credores para receber os precatórios. Aí você vai achar que dia os precatórios que não valiam nada passaram a valer ouro. No dia que o governo Lula anunciou que ia pagar tudo. Só que ele, quando anuncia publicamente, os bancos já tinham comprado, tendo claramente informação privilegiada. É assim a corrupção moderna de Lula e do PT. Então, resumindo, só aqui você fica sabendo assim. São acusações seríssimas que o Ciro faz e ele dá o caminho aí para você fazer alguma coisa, né? Para quem quiser ir atrás, fazer alguma coisa. Então, veja só, ele colocou até na conta do judiciário. Ele disse que a falcatrua é entre o judiciário, o Estado, né, o governo Lula e os bancos. E essa corrupção, realmente, pelo que ele fala,
ela é maior do que o Petrolão. É muito dinheiro que foi levado embora aí. E esse dinheiro evidentemente, é corrupção. Você vê o governo colocando imposto em tudo que é coisa, taxa disso, taxa daquilo, querendo agora taxar o Uber, o iFood, né, meter eles aí na maravilhosa CLT para arrancar dinheiro deles, né? Eles têm mais que se lascar mesmo, porque apoiaram o Lula, tem mais que se lascar, né? Não os coitados aí dos que trabalham com o aplicativo, mas as empresas aí apoiaram o Lula. O iFood apoiou o Lula, tem que se lascar mesmo. Lamentavelmente. Mas você vê, o governo tá aí querendo de tudo que é jeito pegar imposto de tudo, mas pagaram um dinheiro absurdo que eles poderiam ter negociado, mas eles pagaram. Lembrando também o seguinte, o Ciro, ele fala que foi esse negócio aí que foi pago, os precatórios, foi um rombo deixado pelo Bolsonaro. Você vê só, ele não é nosso amigo. O Ciro não é nosso amigo. A direita que não entre na besteira de levantar a moral do Ciro. Ele é um sem vergonha. Porque foi a própria justiça que proibiu, o judiciário que proibiu o Bolsonaro de pagar os precatórios. Depois de passar pela Câmara, do Senado Federal, a aprovação já em segundo turno da PEC dos precatórios. Deixo bem claro, não a PEC do calote. Nós estávamos previstos pagar na casa dos 30 bilhões de reais no ano que vem. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal elevou em mais aproximadamente 40 bilhões de reais dentro do teto. Simplesmente não tínhamos como termos um orçamento razoável para o ano que vem. Então, ao se propor ao Congresso Nacional o parcelamento dos precatórios, ficou bem claro na proposta que quem tem para receber até 600 mil reais, receberá. Não existe aquela história que o governo federal vai deixar de fora os mais humildes. Não, os mais humildes não têm 600 mil para receber. Vão receber. E quem tem dívida superior a isso, será então parcelada. Então ganha o Brasil. Nos dá uma folga no orçamento para, inclusive, mais que dobrar o valor do ticket médio do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de R$ 192 para R$ 400. É o governo federal, em parceria com a Câmara e com o Senado, fazendo o seu papel, buscando a transição do que a gente espera, se Deus quiser, o fim da pandemia com a normalidade. Ele foi proibido de fazer isso. Por que será? Será que essa conversa já não estava lá de trás vindo acontecendo? Que numa possível vitória do Lula, o que também já estava organizado, nós pensamos assim pelo menos, nessa possível vitória, então eles fariam esse acordo e ganhariam toda essa grana? Veja, a gente começa a ver que se de fato estava organizada essa vitória do Lula, que nós desconfiamos, mas não temos provas, mas se isso de fato aconteceu, então essa vitória não foi apenas porque são de esquerda, apenas porque todos são comunistas, apenas porque todos querem o comunismo. Não. Boa parte é porque eles só querem dinheiro. E eles sabiam que no governo Lula, dinheiro teria para eles, né? Boa parte dessas pessoas que estão lá, movimentando a máquina pública, é o que eu sempre falo aqui. Nem todo mundo que impulsiona o comunismo, o socialismo, a cultura woke, as ideologias, nem todo mundo que impulsiona isso, de fato crê nessas maluquices. Eles apenas querem dinheiro e poder. A direita precisa, os parlamentares de direita precisam investigar isso, precisam ir para cima disso. Isso é uma coisa importante que pode, de fato, derrubar esse governo. Se eles forem para cima, claro, é difícil, tudo é difícil no Brasil, quando nós temos a máquina estatal aparelhada, né? Mas isso, quem sabe, pode ser que dê certo. Então, vamos torcer aí para que a direita desperte e corra atrás dessa denúncia do Ciro. Deixa um comentário para mim aqui do que você achou, do que você acha de toda essa bagunça. Você acha que esse
essa corrupção é maior do que o Petrolão, o Mensalão? Deixa aqui pra mim, curte esse vídeo, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve. Até um próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.